Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Você está animado para ouvir a palavra? Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 13, por favor. Aleluia. Glória a Deus. E nós vamos ler do versículo 1. Aleluia. Deus é bom. A Bíblia diz: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. Olha para mim um pouquinho. Maravilhoso a gente entender um pouquinho sobre alguns contextos, e sempre que puder vamos falar um pouquinho. Mateus capítulo 12, Jesus opera um sinal que quem visse saberia que somente o Messias poderia operar aquele tipo de sinal, operar aquele tipo de maravilha. Por meio do Espírito, o Messias faria aquilo. Mas os judeus chegaram ao ápice da sua rejeição quando eles dizem que Jesus tinha feito aquele milagre, e a influência que estava sobre Jesus era um espírito demoníaco, era um demônio. Ali os judeus chegaram, vamos dizer assim, no ápice da rejeição. Eles não estavam rejeitando o Messias, que agora estava na terra e tinha vindo exatamente para salvar a humanidade. E a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas graças a Deus, porque a todos quanto receberam, deu-lhes poder de ser feitos filhos, amém? Amém? A partir desse momento, a oportunidade que havia sido dado para os judeus, vamos dizer assim, ela, de alguma certa forma, é afetada. Uma certa forma não, ela é afetada. E Jesus, a partir do capítulo 13, começa agora a falar por parábolas. Diga, parábolas. Então, em Mateus capítulo 13, versículo 1, quando você começa a estudar as parábolas de Jesus, e você compreende aquilo que Jesus está querendo dizer, é maravilhoso porque tem muitos segredos que Jesus agora está compartilhando, mas agora não de maneira aberta. Quando foi escrito, aliás, quando isso aconteceu, ele começa a compartilhar com os discípulos. Hoje, graças a Deus, pelo Espírito, nós estamos recebendo, entendemos isso, estamos vivendo um outro momento, mas só para você entender um pouquinho o contexto. Então, Jesus, ele se assentou à beira-mar, não fique com inveja. Se nós morássemos em uma cidade praiana, aqui estaria uma ótima dica para fazer uma reunião à beira-mar. Imagina que maravilha, amém? E diz que grande multidão se reuniu perto dele, de modo que entrou no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E tem crente que diz que não pode ir na praia. Eu não entendo isso. Amém? Como não, se foi papai que criou a praia, amém, irmãos? Então, se você não quiser, eu mesmo fui agora, fiquei ótimos dias lá, e foi maravilhoso, amém? Aleluia. Então, e de muitas coisas lhes falou por parábolas. Então, Jesus começa a doutrinar e ensinar por meio de parábola. Parábola é um exemplo pelo qual uma doutrina ou preceito é ilustrado. Ela ensina verdades espirituais e essenciais do reino de Deus. E Jesus começa agora a ensinar uma série de parábolas. Então, ele começa no versículo 3 dizendo: e de muitas coisas falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu ao quê? Semear. Eu queria que você interagisse comigo. E ele diz, no versículo 4, e ao semear, uma parte cai à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Nós não temos tempo de ler, mas o livro de Marcos também fala sobre isso, e ele explica que a semente é a palavra. Então nós entendemos que o semeador saiu a semear a palavra. Amém? E eu quero que, sem ser chato, você repita isso. Diga: o semeador saiu a semear. Diga: a semente é a palavra. Tudo bem? Muito bom. Então, e aqui ele vai citar 4 tipos de solos onde essa semente foi lançada. Veja, naquela época e até mesmo hoje, o plantio era muito comum. Então, exatamente esses solos, ou esse tipo de plantio em solos diferentes, era o que as pessoas passavam. Então,
Veja que Jesus usa uma colocação, né? Uma parábola que são coisas do dia a dia que ensinam verdades espirituais. Então ele vai falar sobre 4 tipos de solos. Então ele diz no versículo 4: e ao semear uma parte cai à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a palavra era pouca e logo nasceu. Desculpa, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. No versículo 8, outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. E no versículo 9 ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Amém, irmãos? Olha que interessante o versículo 9, quem tem ouvidos, ouça. Como cristãos, a gente sabe que isso vai além de uma audição natural, uma audição humana. Isso aqui está expressando, é uma exortação para uma percepção espiritual de uma verdade que Deus quer que a gente entenda e a gente ouça. E eu quero dizer algo para você, as coisas de Deus, elas são reais, o reino espiritual é real. E você não pode esquecer disso. A palavra, ela é algo espiritual, mas a palavra de Deus é real. E a Bíblia nos exorta, quem tem ouvidos, ouça. Não é ouvir de qualquer maneira, mas é uma percepção espiritual. Amém, irmãos? Olha que interessante. Vai começar a explicação no versículo 18. Jesus vai explicar essa parábola. Nós não temos tempo de ler até o versículo 18, mas vamos pegar a partir do versículo 18. Mas uma coisa que é interessante é que Jesus deixa bem claro para os discípulos, e para mim e para você hoje, dizendo para eles: a vocês é dado entender os mistérios do reino de Deus. Então veja que há um entendimento que vem, e esse entendimento tem uma participação de Deus por meio do Espírito. Amém? A gente está entendendo que a semente é a palavra de Deus, o semeador saiu para semear a palavra, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Então, essa palavra que é a semente, a gente tem aprendido que essa palavra ela é viva e ela é eficaz. A gente tem aprendido que essa palavra é espírito e vida. Essa palavra nos instrui, essa palavra nos corrige, essa palavra nos ensina a maneira correta de viver. Essa palavra alimenta nosso espírito e renova a nossa mente. A Bíblia diz que Deus vela para cumprir essa palavra. E por meio do seu Espírito, Ele traz resultados poderosos e sobrenaturais. A verdade é que o poder está na semente. A Bíblia diz que a semente é a palavra. E esse poder é porque Deus, Ele vela e Ele está por detrás dessa palavra. Aleluia! Estamos comemorando e celebrando 5 anos que essa igreja funciona. Outros anos não foram contabilizados porque nós não funcionávamos como igreja. E nem sabíamos se Morumbi se tornaria uma igreja de fato. Então nós começamos a contar a partir do momento que começou mesmo esse ajuntamento aqui nesse prédio. E eu quero dizer para você, não podemos perder a visão. Estamos aqui para semear a palavra. Acontece que a palavra é viva, ela é eficaz, ela toca o espírito. Quando ela cai no bom solo do coração, ela frutifica. Qualquer um que recebe a palavra de Deus pode saber, a vida dele vai mudar, a maneira de se comportar vai mudar, a maneira de falar vai mudar, porque essa palavra é viva, é eficaz, amém, irmãos? E ela penetra, irmãos, e ela divide alma e espírito, e ela é apta para discernir propósitos e intenções do coração. Como Jesus falou, essa palavra, ela é espírito e ela é vida, amém, irmãos? Agora, Jesus começa a explicação, olha só. Então no versículo 18 ele diz: atendei vós a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Uma coisa que é interessante você não se esquecer, é que Deus liberou a palavra dele para todos. E o poder está na palavra. E a palavra não vai perder o seu poder. Mas Jesus começa a explicar agora que essa semente, para produzir resultados, ela tem que estar associada a um bom solo.
E esse bom solo é o nosso espírito. Esse bom solo é o nosso coração. Lembre-se que a parábola é uma coisa, ele está usando coisas naturais para expressar uma verdade espiritual. Amém? Então, eu acho que a minha cota está quase encerrando, né? Mas diga aí, diga assim, o bom solo é o meu coração. Amém? Já estamos profetizando que é um bom solo, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, olha só que interessante. Então, ele falou sobre 4 tipos de solo e vai explicar agora. Olha só. O primeiro solo são os que ouvem a palavra do reino e não compreendem. Aí vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Quem arrebata? Tanto é que você não precisa abrir, mas Marcos capítulo 4, versículo 15, ele vai falar a mesma coisa, ele diz, são esses os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouvem, enquanto estão no processo de ouvir, logo vem Satanás e tira a palavra semeada. Olha que interessante. Então, Mateus fala que não compreendem, aí vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então, este é o que foi semeado na beira do caminho. Quando a gente começa a associar isso, irmãos, com o ensinamento de Paulo, ele orava, porque quando ele fala não compreendem, a gente já logo liga isso ao que Paulo nos ensinava a orar. Paulo diz, vocês precisam orar por espírito de sabedoria e revelação. O Espírito Santo é o revelador. O que diferencia, irmãos, o evangelho, o cristianismo de religião, é que evangelho é poder, é revelação, é vida. Não é só informação, irmãos. Não adianta eu pegar o Salmo 91 e colocar na cabeceira da minha cama, mas o Salmo 91 dentro do meu coração, dentro do meu espírito, ele vai frutificar. Aleluia. Então ele está dizendo que essas pessoas estão ouvindo, mas porque não compreendem, no processo de ouvir, o diabo já está tirando. E eu quero dizer algo para você, o diabo não quer que a semente da palavra caia no seu coração. Porque é tudo que você precisa para viver o melhor estilo de vida que tem. Então é muito sério você não receber a palavra de qualquer jeito. Como eu disse, desses 5 anos de comemoração, estamos aqui para ministrar a palavra. E essa é a nossa função. E nós não vamos deixar de fazer isso. Agora você precisa entender que você precisa orar por espírito de sabedoria, de revelação. Você precisa compreender o que está sendo dito. Ele está dizendo aqui que Satanás tira a palavra semeada. Isso é algo muito sério, irmãos. O diabo sabe que a palavra em você vai produzir resultado. Então ele quer arrancar logo. E esse é um tipo de solo. Aí Jesus vai falar sobre outro tipo de solo. No versículo, um pouquinho mais à frente, ele vai falar, versículo 20, não é isso? O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa do quê? Não, vocês têm que estar comigo aqui, hoje ninguém vai dormir aqui não. Chegando perseguição por causa do quê? Tudo que você ouvir e aprender, o Deus vai permitir, não é que ele causa, mas ele vai permitir que você seja experimentado naquilo. Eu não queria ficar tão sério, mas ficou. Mas não tem problema. Os quais, ouvindo a palavra, logo receberam com alegria. Ah, aleluia, glória, maravilhoso. Senti um arrepio. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, eles chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Olha só. A parte caiu em solo rochoso. Solo que não é profundo, por estar em meio às rochas. Uma fina camada de terra. Então acelera o crescimento. Cresce rápido. Mas a planta não consegue sobreviver. Por quê? Porque não tinha raiz. Meu Deus, quantos cristãos assim? Estão culpando o pastor. Chega todo animado, fervoroso, sai, fala, promete, libera um monte de coisa empolgado. Não criou raiz. Rapidinho está escandalizado. Desejosos de receber a palavra de Deus, mas não tem um firme compromisso.
Dá trabalho, irmãos. Orar por espírito de sabedoria e revelação, meditar na palavra, gastar tempo, dá trabalho. Para criar raiz, dá trabalho. Quanta coisa errada o mundo, o sistema do mundo, o diabo colocou dentro de nós. As pessoas chegam na igreja, ouvem uma ministração e acham que está tudo resolvido. Jogam óleo na minha cabeça, passa um sabonete ungido, que tira mau pensamento, um creme dental, aleluia, para me escovar a boca e parar de falar palavrão. Não é assim não, irmãos. É a palavra dentro de você, é a palavra enxertada em você, é espírito de sabedoria chegando. Quantos estão comigo aqui, irmãos? Então nós temos que ouvir e receber a palavra, mas gastar tempo meditando nela, ouvindo mais, praticando, para criar raiz. Eu sei o que eu estou dizendo. Quando eu cheguei no Verbo da Vida, aí os irmãos, está dentro da palavra, está fora da palavra. Tudo era palavra. Eu falei, que negócio de palavra, palavra, tudo que é palavra. E depois eu aprendi, é isso mesmo. Toma vergonha, Esdras, senta e pede para Deus te revelar. Porque embora sendo cristão há muito tempo, falta muito conhecimento e revelação da palavra. Mas eu tomei vergonha, eu sentei, eu comecei a aprender, comecei a orar e gastar tempo com a palavra. Você é muito sabidinho quando você gasta tempo com a palavra, quando você medita na palavra. O mesmo tempo que você gasta meditando em coisa errada, você gasta meditando no que é certo. O mesmo tempo que você gasta meditando em tragédia, em desânimo, você medita no que a palavra diz. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir cada uma das minhas necessidades. Eu não vou desanimar, eu continuo firme, eu sou inabalável. O dia da angústia vai chegar, mas eu tenho raiz, eu vou permanecer. Há um poder que me sustenta, há uma palavra que me sustenta. Aleluia! Agora, ele falou sobre um outro tipo de solo. Olha que interessante. No versículo 22. Aliás, desculpa. Versículo 22? Não. É versículo... É isso mesmo, ok. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam o quê? Meu Deus, como isso é sério. E fica o quê, irmãos? Aqui está a resposta para muita coisa, irmãos. Veja, outra caiu entre os espinhos, bom solo, mas ocupado por ervas daninhas. Marcos capítulo 4, versículo 7. Se derem para projetar, é a mesma explicação. Ele diz, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. E ele fala, o que fez sufocar? Foram os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Olha aí, pastor, é isso mesmo. Por isso que eu creio que a gente tem que ser pobre. Não tem nada a ver com isso. Porque a Bíblia nos ensina que não vai faltar nada. Não, peraí, não é só isso não. A Bíblia diz que vai sobrar. Vai transbordar ao ponto de eu poder semear em outro. E isso não é pobreza. A questão, irmãos, é porque a palavra nos ensina também que nós não somos daqui. A palavra nos ensina que nada trouxemos e nada vamos levar. A palavra nos ensina que como cristãos nós temos uma visão diferente da parte financeira. E a gente não deixa que o dinheiro seja o nosso senhor, como tem sido o senhor de muitos. E a Bíblia diz que as fascinações das riquezas, isso aqui daria uma ministração, provavelmente a gente vai continuar ela em um outro momento. Sufoca a palavra. Presta atenção, a palavra não perde o poder não, viu? A palavra de Deus é poderosa. É a sua vida pessoal que está sendo prejudicada. Os cuidados do mundo. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Trabalhe, faça muita coisa boa. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai prestar conta de não ter separado tempo para se envolver com Ele. Não tem nada a ver comigo não. Pode ir para onde você quiser, mas o pastor vai falar a mesma coisa. Quem tem que arrumar tempo para se apresentar, servir, e olha aqui, servir bem, qualidade top, é você. Eu me apresentei. Acho que está ficando muito pesado. Os cuidados do mundo. Muito natural hoje você ouvir, porque não tenho tempo não, Sufocado.
Eu não estou falando só de congregar e servir na igreja, não. É também de praticar o que Deus manda. Tempo para a família, é bíblico. Estou pregando para mim agora. Ninguém aqui, a esposa veio falar com você estava no mundo da lua. Da Lula também. Sem vergonha. Ou vice-versa. Vocês estão comigo, irmãos? Aleluia! Vamos rir um pouco. Não está conectado. Irmãos, a gente tem que discernir o tempo que nós estamos vivendo. Jesus está voltando. Nós estamos no último tempo. Eu não estou, irmãos, animado, embora eu saiba que muitas pessoas não vão estar provando o melhor de Deus. Por quê? Receberam a palavra, ouviu, pegou, mas está aqui o tipo de solo. Porque geralmente são essas pessoas que ficam falando, não está funcionando na minha vida não estou vendo resultado não. Eu quero dizer para você, tem resultado sim. Mas tem que gastar tempo. Tem que tomar alguns cuidados. E Jesus já começou a falar por parábolas. Falou assim, o povo do mundo não vai entender. Mas vocês, vai ser liberado as riquezas, as pepitas do reino de Deus. No reino de Deus funciona assim. Há uma palavra que nos sustenta. Há uma palavra que nos mantém. Mas cuidado do seu coração. E saiba, se essa palavra cair num bom solo, ela vai frutificar. E Jesus alertou, o diabo vai querer roubar a palavra. O diabo não está interessado no seu dinheiro, na sua casa. Ele está interessado na palavra. Você perdeu o temor por Deus. Você perdeu o desejo pela palavra. Perdeu tudo. Perdeu o temor pela família. Por ter caráter. Por andar em integridade. Por tudo. Sim ou não, irmãos? É muito sério isso. Eu abro meu coração para você. Porque eu pastoreio. Muitos sabem aqui que eu tenho ainda um trabalho. Como muitos aqui, e eu fico vendo juntamente com outros irmãos, como eles se organizam, como eles fazem, eu fico admirado, meu Deus, como ele consegue servir ainda com tanta coisa, mas é a consciência de reino. Se não tiver essa consciência, irmão, seu serviço vai ser leve, fraco, desanimado, anêmico, e você sempre vai ser o cristão que dá trabalho. Aí outra, fica passando de igreja em igreja, dando trabalho. Deus me livre de cristão assim. Então ele diz, os cuidados do mundo, fascinações das riquezas, sufocam. O crente é guiado pelo Espírito, não por quanto ele tem na conta e o quanto ele vai ganhar. Mas eu quero dizer para você, o Espírito sempre vai te guiar para lugar de promoção. Não. Você precisa se empolgar. O Espírito sempre vai te ligar e vai haver promoção. Vai te guiar e vai haver promoção. Quantos creem nisso? Vou dar um exemplo para você. Eu fui fazer o Rema, representante comercial. Eu uma série de clientes em outros estados. Não vou dizer que eu não sei por que eu entrei nesse ponto, porque eu não ia entrar não, mas é porque eu estou fluindo. E aí, irmãos, primeira coisa que bateu em mim, vou desistir. Por quê? Queria ganhar mais. Apareceu uma oportunidade para mim que meu salário ia dobrar com novos clientes que eu ia atender. E eu falei, e agora? Porque eu disse que foi o Espírito que me guiou a fazer o Rema. Agora eu estava ali, primeira matéria eu já estava maravilhado. Mas agora, a oportunidade chegou. Não adiantava eu levar isso para o pastor Eliezer. Eu fui orar. Eu fui meditar, gastar tempo com o papai. Me acalmar, falar com minha esposa. E aí veio a resposta. Aí a igreja não se alegra com isso. Mas quando você fala com Deus, Ele responde. Ele dá estratégias, Ele dá dicas, pode até parecer prejuízo em algum momento, mas se você seguir o que Deus vai falar, vai dar certo. E eu orei assim, eu vou trabalhar menos e vou ganhar mais. Não vou perder venda, eu oro por favor e graça diante dos clientes. Fui lá, visitei eles e falei, não tenho como ficar vindo aqui todo mês, vocês precisam confiar em mim. E Deus abriu as portas. Eu digo que Deus abriu, a ação de ir lá visitar foi minha, mas eu vi em todo momento a graça de Deus operando em meu favor. Teve um outro que eu fui, que uma venda que eu fiz com ele, somado todas as vendas que eu fazia em São Paulo, não dava o valor da venda que eu fiz para ele. Não, eu fiquei tão maravilhado que lá no escritório do cara, eu fiquei igual Chaves.
E quando ele passou o pedido, eu falei, amém? Ou, é esse valor mesmo? Liguei para o dono da fábrica de lá. Olha, aconteceu isso aqui, entrou isso aqui. Ele, opa! E eu falei, vocês estão comigo, irmãos? Deus nunca vai derrubar você. Deus sempre vai te levantar. Deus vai abrir portas. Eu estou falando aqui de uma área que é financeira e trabalho. Mas tem outras áreas. E eu não estou dizendo para você ser fraco no seu trabalho, não. Porque esse é um tempo de nós pegarmos mais junto com as empresas. Elas precisam, amém? E você que é empresário, ficar mais firme. Eu estou dizendo para você ser guiado pelo Espírito. Deus tem as respostas. Gasta tempo orando, gasta tempo meditando. Ele vai colocar estratégias no seu coração que não se paga. Aleluia! Aí Jesus fala sobre um quarto tipo de solo. Aleluia! Ele fala, no versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra, mas ele compreende. É o Espírito Santo revelando. Coração ensinável. É aquele que guarda o seu coração, como Provérbios diz, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Filho meu, atenta para as minhas palavras, guarda no mais íntimo do seu coração, porque é vida para quem as acha e saúde para o seu corpo. Não se apoie no seu próprio entendimento. Então, esse é aquele que ouve e compreende. Presta atenção o que vai acontecer. Não, já vou dizer aqui o resultado. Você quer ouvir? Agora é hora da dança. Vai frutificar e Jesus falou o percentual ainda. Não é para você ficar ligado no percentual, é só para você ver o nível que vai frutificar. A 30, 60 e a 100 por um. Assim? 100, 60 e 30 por um. Ou seja, é uma multiplicação extraordinária. Não, você tem que se empolgar. É uma multiplicação que só Deus pode causar na vida de uma pessoa. É uma multiplicação que você pode estar quebrado, desanimado, não importa o que. A semente da palavra foi lá, multiplicação. Está recebendo, coração ensinável, receba. Aleluia, isso é maravilhoso, irmãos. Aleluia, olha só. Caiu em boa terra, deu fruto. Boa terra significa um solo arado e bem cuidado, que produz uma colheita farta. Meu irmão, tem muita boa terra aqui, mas não pare. Nesses 5 anos, essa é a mensagem do pastor Ezra. Não pare de receber a palavra. Não perca o fervor pela palavra. Não perca a empolgação pela palavra. Aleluia! O que Jesus está dizendo aqui é, vingou, deu certo, cresceu. E essa é a hora que os outros começam a ver. Mas você, desde o início, você disse, eu recebi com mansidão desde o início. Deus disse que era assim, eu não fiquei duvidando, eu abri meu coração, coisas que eu não entendi, eu fui orar. Obrigado, Pai, por espírito de sabedoria, obrigado por revelação. Sabe o que é revelação? Amém? Para você compreender um pouco mais de revelação, eu amo esse exemplo. Quando se tirava foto, né, Kodak, 12 poses, 24, quem era mais rico, 36. É assim? Sempre tinha um exibidinho, né? 36. Então você tirava foto lá e você tinha um negativo, não dava para entender direito. Aí era revelado, quando era revelado você compreendia, você via a foto de maneira plena. É isso que Deus faz, é isso que o Espírito faz. Ele revela, amém, irmãos? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas Deus, Ele nos revelou, Ele nos revela por meio do Espírito, amém, irmãos? Então olha só, a boa terra, cuida e ora para compreender, receber revelação da palavra e não deixar que o diabo roube a semente. Essa palavra não é para te condenar não, viu, irmão? É para te levantar. Amém. Aleluia. Então é uma pessoa que está fazendo isso, cuidando, orando, não deixando que o diabo roube a semente. Não podemos perder o temor. Antes de falar com qualquer pessoa, até mesmo com o pastor Esdras, você tem que perguntar assim, o que Deus diz? Porque o pastor Esdras ele só vai confirmar e falar o que Deus diz. Aliás, o pastor Esdras também tem que fazer o que Deus diz. 1 ano atrás, mesma coisa, mesma informação, como chegou para esse mês para mim, não vai ter nada, não vai ter venda, não vai vender nada. Aí o pastor Ezra também tem que fazer o que tem que ser feito. Pastor Ezra, o que a Bíblia diz? É a primeira coisa que eu faço, porque eu já me protejo logo. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o Senhor, aleluia, o Senhor, desculpa aí, não sei como você está querendo, mas o Senhor é o meu pastor. Não, e nada vai faltar.
A visão que eu estou tendo é de abundância. A visão que eu estou tendo é de aceleração. A visão que eu estou tendo é de progresso. Aleluia! E é por isso que eu danço, é por isso que aí a alegria vem, porque quem está tendo essa visão, não anda com a cara amarrada, desanimado, para baixo, descontando nos outros. Quem tem a visão assim é alegre, é feliz, ele dança, ele tem solução, ele não tem problema. Então, essa pessoa, ela cuida. Veja que ele diz que o diabo rouba a semente, não é Deus que rouba, viu? É o diabo. Essa pessoa tem compromisso com a palavra. Não deixa com que os cuidados do mundo e fascinações das riquezas sufoquem a palavra. Ela cuida do bom solo, que é o seu espírito. É só para a gente entender quando Jesus falou sobre esse outro tipo de solo, que é o solo que produz, é o bom solo que produz a 100, 60, 30. Estão comigo? Ou seja, que frutifica. E aí é algo interessante, porque a condição do solo determina como vai ser o crescimento. Não é somente informação. É mais do que informação. Amém, irmãos? E eu queria que você colocasse um alvo esse ano de você se fundamentasse mais na palavra. Tem dúvida de alguma área? Estuda mais, ora mais, medita mais. Não é desanimar, desistir. Vou desistir. Não. Dobra a dose. Amém? A palavra não faz efeito na vida dos que são indolentes ou descompromissados. E o que é indolente? Sem vigor, que não possui força para fazer alguma coisa. Isso aqui é o dicionário de português que determina, que fala. Que age com preguiça, preguiçoso, que não se dedica naquilo que realiza, que não tem cuidado, desleixado, que é insensível, preguiçoso e desleixado. Irmão, nós não somos assim. Deus nos livre disso. Nós não somos indolentes. Por quê? A palavra não faz efeito na vida dos indolentes e descompromissados. O pastor Dolphin pregou aqui recentemente, mostrando a importância, irmãos, de com a nossa vida. E o pastor Marcelo Senise falou isso também. A maioria não vai ler a Bíblia, vai ler eu e você. Está aí um momento do povo ler eu e você. O mundo está sensível. Vocês estão comigo, irmãos? Então, eu quero terminar essa ministração dizendo que essa é a vontade de Deus. Nós vamos continuar esse assunto em um outro momento. Ouvir a palavra, recebê-la, dar fruto. Ouvir a palavra, recebê-la e dar fruto. Quando começa a frutificar, são mudanças que são promovidas e causa transformação de vida. Você não precisa nem fazer muita força no seu braço. Receber a palavra é crer na palavra. E eu quero que você diga assim, receber a palavra é crer na palavra. Amém? E o valor da sua fé depende daquilo que você crê. E eu quero terminar essa ministração dizendo, se guarde. Ore por sua família e com sua família. Ore pelo Brasil. Ore pela igreja local. Faça a sua parte, mas não ande com medo. Você tem autoridade do nome de Jesus. Deus está dando estratégia para o seu povo. Fique sensível. Uma parte dessas estratégias vai chegar para você.